Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Vamos, neste momento, ouvir a pregação do Evangelho. Temos alguns textos para fazermos a leitura. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 ao 16 apenas. São textos curtos. Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O texto agora principal da pregação é o texto de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Apenas dois versículos, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 6, versos 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esses são os textos, ainda farei a leitura, meus irmãos, do domingo 33 de nosso catecismo. A pregação de hoje é catequética, então nós vamos refletir mais uma vez na doutrina da palavra de Deus. Dia do Senhor 33, pergunta 88, nos diz bem assim, ouça com atenção. O que é o verdadeiro arrependimento ou a conversão do homem? Resposta, é a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Pergunta 89, o que é a morte da velha natureza? É a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e cada vez mais abominá-los e fugir deles. Pergunta 90, o que é a ressurreição da nova natureza? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as obras, as boas obras. E a pergunta principal, a pergunta 91, mas o que são as boas obras? São somente aquelas que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Então temos aqui uma breve reflexão sobre esse assunto. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, uma das marcas das religiões mais conhecidas em nosso mundo, não é? É a chamada prática das boas obras. Religiões como, por exemplo, o budismo ou o budismo zen, que são religiões orientais, são bem conhecidas justamente pelo comportamento apresentado pelos seus praticantes, pela harmonia que eles procuram buscar entre os homens e a natureza no sentido geral. E várias religiões orientais se enquadram, não é, nesse tipo de comportamento ou de entendimento. Às vezes nós podemos até observar que no budismo, em várias outras religiões, não é, você tem muita similaridade com a moral cristã. Porque no fim, a moral, não é, que rege o mundo, que é universal, vem da palavra de Deus. E todos, não é, desde o início aprenderam esses princípios. E também desenvolveram religiões guardando algum desses princípios. Mesmo sem terem uma fé verdadeira,
todos sabem o que é certo e o que é errado. Assim, muitas religiões também têm esse mesmo entendimento e procuram. Aqui no nosso contexto ocidental, se podemos observar uma religião que dá ênfase à prática de, entre aspas, boas obras, por meio de assistencialismo, por exemplo, é o Espiritismo. Se você for analisar algum centro espírita ou um grupo de pessoas que praticam o Espiritismo, sempre você vai estar associando essas pessoas, não só às suas místicas, mas também à prática, de boas ações na sociedade. Doar alimentos, agasalhos, tudo isso é bem comum. Obviamente, então, meus irmãos, a prática das boas obras está muito presente em nosso contexto também como cristãos. Então eu estou dando exemplos daquilo que são marcas para muitas religiões, mas que também está ligado à nossa vida como cristãos. Nós, como cristãos, não fomos chamados apenas para ouvir pregação. Nós somos chamados para ouvir a pregação da palavra de Deus, para ouvir a instrução do Senhor, mas também para vivermos de acordo com o amor que aprendemos em sua palavra. E isso resulta, na verdade, na prática de boas obras. Então, a vida cristã também está ligada, a estas boas obras. O que é estranho no nosso contexto cristão é que o entendimento que muitos cristãos têm sobre as boas obras assemelha-se ao entendimento de boas obras que nós encontramos nas religiões pagãs. E aí é que mora o problema. Porque muitos limitam a ideia de boas obras com apenas fazer obra social. Se você ajudar alguma pessoa que está do seu lado, isso já é tratado na sociedade como sendo boas obras de verdade. Por isso temos que observar a palavra de Deus e entender o que de fato o Senhor requer de nós. Se a vida cristã ou a vida na fé limita-se a apenas fazermos ações sociais. Por isso a pergunta de nosso catecismo, a pergunta 91, mas o que são as boas obras? Isso é um confronto, porque na verdade, quando as pessoas entendem que elas fazem boas obras, a pergunta coloca em xeque as tais boas obras que elas praticam. O que são boas obras? E a resposta somente são aquelas que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que baseiam em nossa própria opinião ou preceitos humanos. Isso realmente nos ensina que as boas obras muitas vezes não são aquilo que nós pensamos. Não é aquilo que as pessoas dizem. Eu quero resumir então o sermão dessa manhã no seguinte tema: as boas obras são aquelas que agradam a Deus. Essas são as boas obras de verdade, as que agradam a Deus. A resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse contexto de João capítulo 6, aqueles que perguntavam sobre como fazer boas obras, ou como agradar a Deus, ou como executar as obras de Deus, porque foi a pergunta deles, não foi uma resposta muito satisfatória. Aquelas multidões estavam ali seguindo a Jesus. Aquelas pessoas eram religiosas, eram pessoas acostumadas a muitas regras, a muitas leis, a cumprir, por exemplo, preceitos, tanto aquilo que o Senhor ensina em sua palavra, como as festas religiosas de Israel, como também até preceitos de homens. E a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá não é satisfatória, porque Jesus aponta para a vontade de Deus como sendo algo totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. O que eles imaginavam? Que fazer boas obras, que fazer a vontade de Deus, significava simplesmente obedecer a regras. E se limitava a isso. Então, se uma pessoa cumpre essas regrinhas que são impostas, está muito bem. É isso que muitas pessoas podem pensar hoje. Há pessoas realmente hoje, cristãs, que confiam que o fato de estarem, por exemplo, aos domingos da igreja, ou participar de alguma atividade da igreja, isso significa dizer que eu estou muito bem diante de Deus, que eu estou praticando boas obras. Ora, tudo isso deve ser praticado, mas a motivação e a base para essa prática não pode estar em nós mesmos. Não pode estar apenas no entendimento de que eu devo fazer isso para agradar a Deus. Porque se estamos fazendo isso, se estamos pensando assim, nossa maneira de nos aproximar de Deus, ela é pagã. Nós estamos fazendo para alcançar alguma coisa de Deus, e não é essa a motivação. Aquelas pessoas, aquela multidão, na verdade, tinha justamente isso como entendimento. Por isso, a resposta do Senhor não foi satisfatória. A multidão apenas queria ouvir de mais um líder religioso: façam isso e aquilo. É só. Nós podemos seguir esse homem, ver os seus milagres, nos alimentar dos pães e peixes que ele multiplica, observar toda esta glória e apenas fazer o que ele está mandando. Isso é suficiente, isso está bom para nós. Então vamos, nos diga o que nós temos que fazer.
Esse tipo de pensamento não corresponde àquilo que o Senhor trata como sendo a vontade de Deus. O que eles esperavam então ouvir de Cristo? Não é? Eles esperavam ouvir justamente isso: jejuem, deem os dízimos de vocês, certo? Cumpram os preceitos litúrgicos da lei, guardem o sábado e as festas religiosas e a dieta judaica, e então vocês agradarão a Deus. Estarão muito bem diante do Senhor. Era justamente assim, por exemplo, que os fariseus, eles se comportavam. Eles imaginavam que cumprir essas regrinhas agradava a Deus. E eles se viam, não é, em sua hipocrisia, como sendo pessoas superiores às outras. E é uma coisa importante para entendermos aqui. Aprender a obedecer padrões morais não é difícil. Não é difícil. Não é porque nós somos pecadores, não é porque nós confessamos a doutrina da depravação total, que isso significa dizer, não é, que nós não conseguimos nos adequar a padrões morais. É uma ilusão, todo mundo consegue aprender bons princípios. A prova disso é, vá pesquisar sobre a cultura de outro país. Na Europa, de repente, ou dos Estados Unidos para cima, Canadá, e você vai ficar surpreso quando as pessoas falarem em algum vídeo, ou se vocês conhecerem alguém, essa pessoa vai relatar a vocês que nesses países não existe esse medo que nós temos aqui de ser roubados. As leis funcionam, os maus na sociedade são punidos, e quando nós, brasileiros, que estamos acostumados a um tipo de vida na impunidade, onde bandidos roubam e matam e fica por isso mesmo, onde políticos enganam e corrompem e fica por isso mesmo, ouvir de outros países que a cultura lá é ok, que as pessoas podem dormir de portas abertas, que se você deixar um seu smartphone num cantinho, de repente você está conversando com alguém e tem um muro baixo, você conversa e você deixa o seu smartphone aqui, seu telefone, não é? E de repente você vai e esquece, alguém vai e te chama, ei, seu smartphone. Quando no Brasil você sabe muito bem, você deixou, piscou o olho, sumiu. No Brasil é assim. Mas você percebe na prática cultural de outros países que é possível o ser humano se adequar a bons costumes. Então, se praticar boas obras for apenas se adequar a bons costumes, nós conseguimos então. Por que o Senhor enviou a Cristo? Com a razão do envio do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos cumprir a vontade ordenada de Deus. Cristo veio em vão, porque nós damos conta do recado. Só que a verdade aqui é totalmente outra. Por isso que aquela multidão, ela é frustrada com a palavra, com a resposta de Jesus Cristo. Eles querem ouvir do Senhor, ora, nos diga o que devemos fazer. Devemos jejuar mais, talvez mais de um dia na semana. Devemos, de repente, dar um pouco mais e fazer como os neopentecostais fazem. Não apenas nos deu o dízimo, mas nos deu o trízimo, não é? Do que vocês têm. Aumente suas ofertas e vocês vão ser agradáveis a Deus, não é? Sejam mais rigorosos na guarda do sábado, por exemplo, e vocês serão agradáveis a Deus. Sejam mais restritos na alimentação de vocês. Nem sequer pensem, por exemplo, em comer carne de porco. Não pensem em carne imunda, e assim vocês serão agradáveis a Deus. A resposta de Cristo não foi nada a ver com o que eles esperavam. Não tinha nada a ver com o que eles esperavam. A resposta do Senhor foi totalmente outra. O que o Senhor ensina é justamente um caminho de fé. A resposta do Senhor foi: não tem nada a ver com vocês obedecerem regrinhas. A vontade do Senhor e cumprir as obras que Deus ordena é crer de todo o coração naquele que Ele enviou, ou seja, crer em Cristo. Esta é a vontade central de Deus aqui. Apenas creiam em mim. Essa foi a resposta do Senhor, não é? E por que Cristo deu essa resposta, meus irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que aprendemos em Hebreus 11, e verso 6. Sem fé não existe a menor possibilidade de agradar a Deus. Não há possibilidade de alguém fazer boas obras de verdade sem fé. Isso para nós é muito importante, não é? É o que a Bíblia ensina, fé. E outro detalhe muito importante para nós é compreender o seguinte, que quando o Senhor nos ensina que a vontade, que a obra que o Senhor ordena a nós
é crer nele, crer em Jesus Cristo. Ele fala isso sobre uma verdadeira fé. Não é só sobre uma crença que uma pessoa pode ter, mas sobre uma fé verdadeira, uma fé bíblica no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Crenças populares e pagãs não são contadas como fé. Se tudo que as pessoas dizem acreditar for chamado de fé, então tudo aquilo que se diz acreditar deve ser considerado como sendo fé verdadeira. Nós aprendemos que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Se as religiões pagãs devem ser consideradas como religiões de fé de verdade, então eles também são salvos. Percebe? Mas a fé verdadeira, ela não é uma fé pela fé, mas a fé em Jesus Cristo. Não é você dizer bem assim, eu tenho uma convicção muito grande naquilo que eu aprendi. Isso não importa. A fé verdadeira, ela é direcionada a Jesus Cristo. Por isso que uma religião pagã não apresenta um caminho de salvação. Porque não tem Cristo. Esse é o ponto. Então as crenças populares simplesmente não ajudam. Sem fé no Evangelho, em Cristo, nas Escrituras, é impossível agradar a Deus. Impossível. E mais, Romanos 14, verso 23, nós lemos bem assim. Observe. E tudo o que não provém de fé é pecado. Isso é pesado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Quer dizer então, pastor, que aquelas pessoas que são de outras religiões, tão piedosas aos meus olhos, melhores do que eu sou um cristão meio preguiçoso, sabe? Eu tenho que lutar, é uma vida difícil, eu luto contra a minha própria natureza, mas eu vejo pessoas que parecem aos meus olhos serem tão boas. Elas se esforçam tanto, elas trabalham, se organizam, elas organizam grandes mutirões para reconstruir casas que foram derrubadas, para dar sopão, para vestir as pessoas. Tudo isso é bom, deve ser feito. Mas essas coisas não significam obras boas de verdade que agradam a Deus. São obras boas socialmente falando. Socialmente falando, são coisas realmente maravilhosas, mas diante do Senhor não fazem a menor diferença. Deus não está nem aí se uma pessoa está se esforçando para ajudar um necessitado. Não é isso que salva a pessoa. Não é isso que justifica a pessoa. Esse é o ponto central aqui. E então, até mesmo as melhores ações dos homens podem ser pecado. Alguém poderia pensar bem assim, mas como, pastor? Como que uma boa ação na sociedade pode ser pecado? Simples. Se o objetivo, ou se a motivação daquela boa ação não é a fé verdadeira, isto é, a fé em Cristo, se o objetivo daquela boa ação não é a glória de Deus, não está em conformidade com a lei de Deus, aquela ação, por mais aceita que seja, é pecado. O que não é para a glória de Deus, o que nós não fazemos por fé verdadeira, é pecado. Então, o nosso conceito de boas obras deve ser reforçado pela palavra do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, os esforços daquela multidão em pedir uma lista, uma listinha de regras, não adiantaria nada. Não agradaria ao Senhor Deus. E não seria, aquilo que realmente devemos fazer. Não seriam boas obras diante do Senhor, se não houvesse a fé verdadeira naquela multidão, e não havia. Não havia fé verdadeira ali. Se não houvesse fé verdadeira em Jesus Cristo, eles poderiam ser judeus, prosélitos, guardarem as festas, a dieta e tudo mais. Podiam aprender a fazer tudo isso, mas eles não agradariam ao Senhor Deus. Ora, nós cumprimos os teus mandamentos. Romanos 3, verso 20. Nós vemos justamente assim. Portanto, ninguém será declarado justo, ou seja, será inocentado no tribunal de Deus. Ninguém ouvirá do Senhor, eu te declaro justo, inocente, diante dele, pelas obras da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
O que a lei faz é revelar quem somos. Se não confiarmos de todo o coração no eterno Filho de Deus, nós nunca poderemos agradá-lo. Esta é a miséria do ser humano. Por isso é que aprendemos que as boas obras, meus irmãos, são somente aquelas que são feitas pela verdadeira fé no Filho de Deus. Não é uma resposta satisfatória para aqueles que apenas buscam serem religiosos. E realmente as pessoas elas têm isso. Por mais que estejamos num mundo pós-moderno, um mundo onde tudo muda demais, não é? Daqui a 10 anos, não se espantem como as pessoas estarão vivendo neste mundo. Daqui a 10 aninhos só, né? Se escandaliza com a cultura que nós vemos aqui, daqui a 10 anos será muito pior. Cada vez mais coisas ruins são inventadas que vão supervalorizar a imoralidade, por exemplo. Só que mesmo assim, mesmo com tanta imoralidade, as pessoas ainda entendem que precisam praticar alguma religião. E aí o que elas vão dizer é que, olha, o que importa é termos paz interior. E eu posso encontrar essa paz interior e essa harmonia sendo um budista, né? Aprendendo, de repente, a raspar meu cabelo, a passar uma temporada de meditação em colinas, em montanhas, em um templo antigo, ter esse encontro com o transcendente a partir do budismo ou de outra religião qualquer. Tudo isso é ilusão. O ser humano ainda quer, não é, simplesmente praticar alguma coisa para ter o argumento de que ele fez por merecer, de que ele fez por onde, não é? Poderíamos então, uma vez que aprendemos que a lei não nos justifica, poderíamos nos perguntar muito bem, ora pastor, então, se a lei não pode nos salvar, se tentar obedecê-la não nos traz justiça própria, então, onde fica a lei em tudo isso? Para que então isso? Para que fazer boas obras? Para que nos esforçarmos para obedecer a Deus? Qual a razão disso? Nós sabemos, meus irmãos, que a fé verdadeira, sem obras, é morta. Nós não podemos jamais olhar para a lei de Deus e pensar bem assim, o Senhor nos revela que não seremos justificados pelas obras da lei, logo, não devemos praticar aquilo que a lei nos ensina. Totalmente errado. Ele está dizendo aqui também em Tiago 2 que a fé sem as obras é morta em si mesma. Ou seja, a fé sem as obras não é confirmada como fé verdadeira. Porque se alguém crê, segue ao Senhor. Se alguém crê, faz a vontade. O que o Senhor disse aos seus discípulos? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, o segue. Isso significa dizer, o imita. Guarda a sua palavra, obedece ao que ele está mandando. É uma pessoa que vai ser inclinada para a vontade do Senhor Deus. Não é simples assim. Então, nós jamais podemos questionar, não é, sobre a questão da lei. A lei não pode nos salvar, mas Cristo que nos salva, pela verdadeira fé, nos ordena obedecer a sua lei. O que lemos em Mateus capítulo 5? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós somos chamados para brilhar neste mundo como cristãos, obedecendo ao Senhor. A única maneira, não é, de demonstrarmos a fé é pela obediência, não por palavras. Qualquer um pode dizer que crê, é a coisa mais simples do mundo, mas é justamente seguir a Jesus Cristo de verdade, obedecer aos mandamentos, fazer a vontade do Senhor que demonstra essa fé, materializa essa fé. É o testemunho do Senhor em nossa vida. Romanos capítulo 8, versos 5 ao 8 diz bem assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, é como o Tiago também nos ensina. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você vive para a sua própria carne, para o seu próprio ego, se você é alguém egoísta que vive para si, você é inimigo de Deus. Não é? É inimigo de Deus. E ele fala, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois, observe, não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Aqueles que são da carne, inclinados para a carne, eles não podem obedecer à lei de Deus.
Não podem. Simplesmente isso. No verso 8, portanto, os que estão na carne não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Do que adiantava aquela multidão dizer bem assim: Jesus, Senhor, como executar as obras de Deus? Sem fé é impossível. Simplesmente não dá. Viverem inclinados para a própria carne de vocês, sendo ímpios, ainda que vocês procurem ser religiosos, isso não agrada a Deus. Isso não os aproximará do Senhor. Os que estão na carne, então, não podem agradar a Deus. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo em suas vidas. Eles não têm. E se eles não têm o Espírito Santo, eles não têm fé verdadeira, porque é o Espírito quem nos dá a fé. E se eles não têm fé, isso é impossível. Não há a menor possibilidade de alguém agradar a Deus, ou como foi a pergunta deles, lá da multidão, executar as obras de Deus, não é, sem que essa pessoa seja regenerada pelo Espírito Santo de Deus, sem que tenha a fé verdadeira no Filho de Deus. Não é? É a mesma lógica aqui. O Espírito é aquele que nos dá a fé verdadeira em Cristo. Nós só cremos por causa dele. Se não fosse o Espírito Santo, meus irmãos, nós ouviríamos a pregação a vida inteira. Nós poderíamos ficar sentados no banco da igreja a vida inteira, domingo após domingo, 2 pregações por domingo, estudo na quarta-feira, estudo online, não importa. Podemos passar a vida inteira, 30, 40, 50 anos, ouvindo Bíblia, ouvindo pregação e até lendo em casa, e nunca crermos de verdade. Sem o Espírito Santo, é só um livro para nós. Sem o Espírito Santo, é só um belo livro de histórias antigas. É o Espírito Santo operando em nós que nos dá fé no que está registrado como verdade pura, salvífica e verdadeira, né? Universal. É Ele. Simplesmente Ele. E não somente isso, é o Espírito Santo quem nos liga a Cristo. E nós só podemos buscar a Deus e obedecer por meio de Cristo. Hebreus 13, verso 15 nos diz bem assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Cristo no caso, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da benevolência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Como é que nós podemos agradar a Deus? Por meio de Cristo. É a única maneira. É a única maneira. Um indivíduo pode ser alguém muito bem formado, ser um doutor em alguma área, em alguma disciplina, alguém reconhecido na sociedade, ter muito status e muito respeito social, alguém que recebe aplausos dos homens porque pratica obras sociais que são legais, que são interessantes, que favorecem a sociedade, o que é uma coisa muito boa. E mesmo assim, essa pessoa não ter nada diante do Senhor Deus. Nada. Porque é por meio de Cristo que nós podemos agradar a Deus. Tudo o que fazemos para Deus, meus irmãos, é por meio de Cristo. Nossa oração só funciona por causa disso. Deus só nos ouve por meio de Cristo. Essa é a grande questão aqui. Se estamos em Cristo, então não há condenação para nós. E Ele é o nosso sumo sacerdote, e por meio dele é que nos aproximamos de Deus. E Deus recebe então nossas obras somente por causa de Cristo. Então, vamos voltar à fita, né? E entender o seguinte: o ímpio, aquele que não está em Cristo, ele pode praticar as melhores obras sociais. O que ele faz não tem a menor diferença para Deus. É um ímpio. Suas ações, no fim, são iniquidade. Mas um servo de Deus, em suas ações, porque ele está em Cristo, suas obras de obediência à lei são aceitas por Deus. Agradam ao Senhor. É por isso que quando nós cantamos, Deus recebe o nosso louvor. Não é porque nós somos bonzinhos, é porque estamos em Cristo. Essa é a razão.
Não é porque nós somos pessoas de coração puro que o Senhor ouve o cântico dos salmos da igreja e Ele recebe isso. Não, é por causa de Cristo que Ele recebe a nossa adoração. Essa é a única razão. É justamente por isso, por entender que tudo que temos é o Senhor e que dependemos dele para tudo, é que precisamos nos esforçar, meus irmãos, para obedecer a palavra de Deus, reconhecendo isso, que nós somos fracos e toda a glória de nossa obediência pertence ao Senhor Jesus Cristo. Somente isso. E temos que ter consciência disso. A mesma consciência que o profeta Isaías demonstrou. Isaías 54, verso 6, um texto que todos conhecem, ele fala bem assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a flor, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É o profeta Noé assumindo, dizendo quem nós somos. Nós somos assim. Nós somos assim. Não dá para ficarmos orgulhosos de nós mesmos. Não dá para chegar bem assim com o peito estufado, dizendo bem assim: pastor, eita glória, hoje eu fui tentado e eu resisti ao pecado. Glórias a mim. Né? Eu sou uma pessoa muito boa, pastor. Aleluia. Eu sou uma pessoa que, olha, eu até sou tentado, sabe? O diabo tenta plantar algumas coisas na minha cabeça, no meu coração, na minha mente, eu fico às vezes conturbado, mas eu tenho força, porque eu tenho meu livre-arbítrio, então eu sou uma pessoa livre, eu posso lutar contra o pecado. E eu disse não, pastor. Eu passei na rua e eu ouvi 3 vezes, psiu! Né? E eu simplesmente ignorei, eu nem olhei para trás. Quando eu ia tentando fazer isso aqui, olhar por... misericórdia, eu sou um crente, vou seguir meu caminho. E eu chego aqui satisfeito agora. Aí no culto eu estou tão alegre, Senhor, eita, que glória. Hoje eu venci o diabo, né? Eu venci o pecado. Chego ao final do dia tão alegre que na minha oração antes de dormir, na minha oração pessoal antes de dormir, eu oro bem assim: Senhor, obrigado porque hoje eu não pequei. Imagina só, meu irmão. Que mentalidade tão pobre, mas é isso que muitos cristãos têm no coração deles. Eles acham realmente que agradam a Deus. O profeta está dizendo: olha, a verdade é que nossas justiças, ou o nosso próprio conceito de justiça, o que nós consideramos como bom, e o que nós usamos para nos julgar, não faz a menor diferença para Deus. Então quer dizer que se o cara que está lá fora, o bandido, o assassino, ele vai diante do Senhor Deus e é julgado e condenado, a minha situação, se eu não for um cristão genuíno, se eu não estiver em Cristo, mesmo que eu seja uma pessoa, eu não sou um bandido, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa conservadora, eu quero zelar pelo bem da sociedade, eu sou contra o aborto, eu sou contra tudo o que é de ruim na sociedade, mas eu só não sou cristão. Ora, né? Por que eu tenho que ser cristão? Por que eu tenho que servir a Jesus Cristo? Não precisa, eu sou uma pessoa boa, isso me basta. Eu serei julgado como aquele que é assassino e permanece mal assim até o fim? Exatamente isso. É simples entender isso. Todos pecaram. E o único caminho nos dado pela misericórdia para a salvação é o Senhor Jesus. Se estamos nele, somos salvos. Se estamos fora dele, só há condenação para nós. Essa é a realidade. As verdadeiras boas obras que Deus requer são aquelas que Ele mesmo preparou para nós, para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10 nos ensina isso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. São obras de fé, meus irmãos, e que, portanto, estão de acordo com a lei de Deus. Não são obras segundo o que nós achamos, o que nós julgamos como bom. Por isso, a resposta de Jesus à multidão não foi satisfatória. Porque tudo o que as pessoas querem ouvir e sentir é que elas fazem algo de bom. Todos querem ter o argumento no final. Querem ter o argumento no final. Não, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, mas eu também me ajudei. Eu cooperei com a minha própria salvação, eu fiz alguma coisa por mim. Não, de jeito nenhum. Isso até funciona, não é? Nesse contexto social. Nós temos que lutar realmente para... fazemos por onde? Temos que fazer isso. Na sociedade.
Mas não podemos pegar aquilo que é a meritocracia, ou seja, o que é o ser recompensado pelos méritos que você tem aqui na sociedade, e transformar isso em nossa relação com Deus, porque não é assim. É totalmente diferente. Não é? Então, é ilusão imaginar que sermos pessoas socialmente aceitáveis e boas, sermos julgados como pessoas do amor na sociedade, nos trará paz verdadeira. Paz com quem? Comigo mesmo? Paz com quem? Com o mundo? O mundo corrupto? Alguns acham que é isso. Eu tenho paz, eu sou uma pessoa de paz, todos me conhecem no bairro como sendo uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de paz, um homem que foge das brigas, um homem que não fala alto com ninguém, um homem respeitador. Sim, e daí? E daí? Isso vai servir para quê no final? Para nada. Um homem que é tudo isso de bom, um homem que ousa, e a coisa... Ai, meu Pai do céu, a coisa mais ridícula que você tem hoje, nos dias de hoje, irmãos, é terrível. A coisa mais ridícula são as pessoas com seu falso amor, dizendo bem assim: vocês cristãos são um bando de homofóbicos, é o que vocês são. Cristãos homofóbicos, cristãos misóginos, cristãos que... não faltam adjetivos para nos acusar. Vocês não aceitam o amor das pessoas. Eu sou uma pessoa boa de verdade, você não. Você é um hipócrita, um julgador, você condena as pessoas porque você diz que elas estão erradas. E o mundo de hoje vive desse jeito. Uma pessoa boa, socialmente falando, é aquela pessoa que nunca diz que alguém está errado. A pessoa boa, socialmente falando, abraça todo mundo, certo? E passa a mão na cabeça de pecadores que vivem na prática do pecado. Isso é ser uma pessoa boa. Essa é alguém que pratica as boas obras. No mundo de hoje é assim. É uma ilusão, meus irmãos. Essa paz, e a comparação é essa. Os cristãos não têm paz. Não têm paz. Veja o tempo todo, cristãos genuínos são perseguidos, eles são uma pedra de tropeço para a sociedade, eles atrapalham. Mas nós não, nós que aceitamos tudo somos pessoas de paz. A paz com o mundo é uma ilusão. Cristo não veio para nos dar paz com o mundo. É uma ilusão. Todo esse esforço, então, não nos serve para nos dar paz com Deus. A única pessoa que importa ter paz verdadeira é com o Senhor Deus. Não adianta ficar sonhando, imaginando que isso aqui é Nárnia. Não, esse aqui é o mundo real, meu amigo. Quer dizer, nem Nárnia era paz, né? Era guerra que só também. Mas veja, não adianta eu fantasiar um mundo mágico onde tudo é perfeitinho. Esqueça disso. O mundo real, ele é duro. As pessoas se odeiam e se matam. O nosso mundo está repleto de psicopatas, de pessoas que querem o mal dos outros de maneira gratuita. Essa é a realidade. Nós não somos um mundo de pessoas boazinhas. Então ter paz com esse mundo é uma ilusão. O que nos importa é paz com Deus, por meio de seu Filho. A resposta do Evangelho, então, é única, meus irmãos. As boas obras são aquelas que agradam a Deus, isto é, aquelas feitas por uma fé verdadeira, porque o Espírito Deus habita em nós, que tem como objetivo a glória do Senhor. Então nós somos chamados, convidados, desafiados pelo Evangelho a jogarmos fora todos os nossos conceitos de justiça própria e confiarmos somente na glória e na bondade do Senhor. Toda a glória de nossas vidas pertence a Cristo. Essa foi a resposta dele à multidão. Não é? Jesus, o que faremos para executar as obras de Deus? Cristo responde, na lata, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, vocês querem fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, as verdadeiras boas obras, creiam em mim. Creiam em Cristo. Não é? E aí eu digo, ai daquele que acha que não precisa de Cristo. Ai daquele que acha, não é, que não precisa ser um cristão e que no final vai ficar tudo bem. Ai daquele. Toda a exortação que recebemos como igreja, como povo do Senhor Deus. Nós, como igreja, somos chamados às boas obras, para a sua glória, por fé verdadeira. Repetindo, observando, por exemplo, isso, essa prática de boas obras tem a ver com a nova vida que o Senhor nos deu. É a nova criação que obedece a Deus. A nova criação que já está aqui. Quem crê em Jesus Cristo, crê pelo Espírito Santo e foi regenerado
Já faz parte de uma nova criação. Nós sofremos agora, mas já fazemos parte de uma nova criação. E a pergunta 90 é: o que é a ressurreição da nova natureza? É a alegria sincera em Deus por Cristo. E o amor e o deleite, olha, o prazer, o amor e o prazer de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. O objetivo final daquele que realmente quer fazer boas obras, é a glória do Senhor. E não a sua glória própria. Tito 3, verso 8 nos diz: fiel é esta palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Quero concluir então. Não confie em si mesmo, meu irmão. Não olhe para você mesmo imaginando que Deus se agrada do que você faz por causa de você mesmo. Não se iluda com isso. Não se iluda achando que Deus te salvará porque você tem feito por onde, porque você tem se esforçado. Esqueça disso. Quantos não dirão para ele naquele dia: Senhor, nós não curamos em teu nome, nós não fizemos muitas maravilhas em teu nome, expulsamos demônios, nós éramos cristãos, e o Senhor vai dizer que não nos conhece? O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus se agrada então de quem se agrada de seu Filho. Essa foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. Creu em mim, porque Deus se agrada de quem se agrada de seu Filho. Deus só tem por filhos, não é, aqueles que têm o Filho como seu irmão. É isso que a fé verdadeira nos ensina. E eu concluo lendo o texto de Tito 2. Ouça com atenção. Verso 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Confiemos então somente em Deus e em sua graça e no seu Filho amado, e não em nós mesmos. 1 de João, capítulo 2, verso 17. Ouçam o que ele diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E é o próprio Senhor Jesus que nos fala em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Qual é a obra que o Senhor requer de nós verdadeira? Como fazer a vontade do Senhor? Crendo de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.